vamos tirar as cartas do dia. Eu já embaralhei, vou cortar e tirar as cartas do dia de hoje, 9 de outubro de 2022, lua cheia em Áries. Eita! Cartas do dia de hoje. Eu tenho que aprender, gente, a ser mais sintético nas exposições, né? Porque na hora de editar eu fico horas editando e demora a enviar isso pro YouTube, né? Bom, tarô dos orixás, baralho cigano e tarô de pote. Vamos ver o que dizem as cartas do dia. Tarô dos orixás. E beije os irmãos gêmeos, as crianças. Essa carta é muito interessante porque são gêmeos, né? Na nossa tradição afro-brasileira, né? De matrizes africanas, agora em setembro, dia 27, é dia de Cosme e Damião, dia que distribuímos doces, né? Quem é das culturas de matriz africana. Umbanda e Candomblé. E é um momento de muita alegria, de muita satisfação, de gratidão, tanto da parte de quem distribui os doces, quanto de quem recebe. É um momento que a gente busca agradar as crianças ao nosso entorno e a criança dentro de nós. Então, o que essa carta quer dizer para o dia de hoje, né? Considerando as outras cartas também. Que campo da nossa vida a gente tem que exaltar hoje? A inocência, a alegria, a energia, a gente está falando de energia, né? Lua cheia em Áries, cartas ligadas às crianças, eu costumo observar isso no baralho cigano. A carta da criança, que é a carta 13ª, é a carta da renovação, do renascimento, da energia. Então, vamos ver que os ibejos, que mensagem eles querem trazer para nós hoje. A mulher e o príncipe de bastões. Olha, interessante que ontem foi sábado. E ontem, sábado, dia das Iabás, dia vizinhança, hoje está alvoroçada, domingo, né? Dia em que o feminino estava exaltado, abriu a carta da pombagira, né? E hoje abre a carta das crianças. Domingo, em algumas tradições, é o dia das crianças, né? É o dia dos ibejos. E eles vêm exaltando hoje a energia da polaridade feminina, né? E masculina também, que é o príncipe de bastões. Mas é interessante o seguinte, a carta da mulher é uma carta aquática. A energia da feminina é água, é intuição, é sentimento, né? E a carta príncipe de bastões é o fogo, é ígnea, né? E água e fogo, como se diz, eu hoje falei, né, da água e do fogo, de como um está submetido ao outro e aí cai isso, olha que interessante. É como se eles fossem antagônicos, né? O fogo se complementa no ar e a água se complementa na terra, né? Porque o fogo sem ar morre e a terra sem água morre, né? A água, ela por si só ela se basta, o fogo por si só ele se basta. Não que os elementos não sejam autônomos em si, são, mas um precisa do complemento do outro, né? O ar, na verdade, ele por si só ele se basta, o fogo não. O fogo é dependente do ar. O ar não é dependente, entre aspas, na sua polaridade, de ninguém. A água, ela não depende, ela se basta por si só, ela não depende da terra, nem do fogo, nem do ar. Mas a terra depende da água para botar semente, etc. Deu para entender como que é a interdependência entre os elementos? Mas eles são autônomos independentes em si, mas um emana ou demanda mais do outro, né? Então, bom, por que eu estou dizendo isso tudo? Ibeje, que é a carta que transmite a renovação, a alegria, a energia, vem trazendo duas polaridades antagônicas, a água e o fogo, né? E a lua cheia em Áries é água
em fogo. Lua, o que significa lua? É um astro que rege o signo de Câncer, que é água, sentimento. Num signo que é ígneo, Áries, fogo, que é regido por Marte. Lua rege Câncer e Marte rege Áries, né? Água e fogo, fogo e água. E aqui a mesma coisa. Então tá dialogando. Olha como que é interessante. Como que a lua de hoje dialoga diretamente com as cartas do dia. E por que caiu beijada? Eles não são dois? Apesar de serem gêmeos, eles não têm as suas particularidades, mas têm a sua interdependência também. Apesar de serem gêmeos, também têm seus antagonismos, né? É um espelho um do outro. Se olhar bem essa carta, ela tá toda, né, complementar, né? Um é o avesso do outro. Isso simboliza que o antagonismo entre nós, e isso é muito interessante a gente falar nesse momento histórico brasileiro, o antagonismo entre nós tem que nos servir para quê? Para a gente, amalgamando essas identidades, essas crenças, essas culturas, essas escolhas, a gente chega a um fim comum, ou a um consenso comum, um objetivo comum, né? Qual o objetivo, vamos dizer assim, objetivo, se eu posso chamar assim, de Ibejada, os Ibejes, Cosmo Damião secretizado? Não é alegria? Não é energia? Não é renovação? Se a gente fosse só fogo, a gente não ia desidratar? Se a gente fosse só água, a gente não ia ficar... É um termo que é usado na medicina tradicional chinesa. Fleumático? Se a gente fosse só água, ia ter excesso de fleuma, estagnação. E se fosse excesso de fogo, estresse, dor, né? Isso aí são os elementos na medicina tradicional chinesa. Quando a gente tem uma inflamação ou quando tem um trauma, sofre um trauma, a gente diz que aquele ponto ali, aquele canal, aquele membro, está com excesso de fogo. Ou seja, ele precisa das técnicas e do elemento água para poder desinflamar. E quando a pessoa está com excesso de fleuma, que ela está estagnada, ela fica com retenção de líquido, né? Isso é muito comum nas pessoas que apresentam obesidade, né? E aí ela precisa do elemento fogo para ter energia, para mover, para queimar. Então, olha que interessante, dois opostos que são complementares. Então, não existe em si, vamos dizer, elementos absolutamente autônomos e absolutamente interdependentes. Todos se complementam. Fogo, terra, água e ar. Ok, tô falando, hoje o jogo, as cartas do dia foi basicamente sobre polaridade, foi basicamente sobre os elementos, sobre a função dos elementos, como a gente enxerga isso de forma mais prática, né, no nosso corpo, quando eu trouxe o exemplo da medicina tradicional chinesa. E no nosso cotidiano? Como é que a gente manifesta a polaridade aquática e a polaridade ígnea, né? A gente tem que manifestar isso de forma equilibrada, de forma equilibrada, para que a gente, com o uso da palavra, não seja tão agressivo, ou com a ausência dela, a estagnação dela, a gente seja tão omisso. A gente tem que buscar sempre esse equilíbrio, porque o equilíbrio representa o quê? Alegria, inocência, né? Então é essa mensagem que eu enxergo para as cartas de hoje. Busquemos o equilíbrio entre os antagônicos, entre o antagonismo dentro de nós mesmos e entre os nossos pares, independente das nossas escolhas, dos nossos credos, da nossa convicção ética, política, o que quer que seja, ideológica, que a gente sempre busque esse complemento um no outro e reunir esses antagonismos para um fim comum, que é a alegria. Tá certo? Bom, essa foi a mensagem das cartas do dia.